A manhã ainda estava fria quando Isadora ouviu o portão de ferro ranger. Ela não se moveu da cadeira de vime onde costurava, mas seus dedos pararam sobre o tecido. Conhecia aquele som. Era o som das visitas que vinham falar com seu pai. Sempre sobre dívidas, sempre sobre prazos, sempre sobre a terra que secava um pouco mais a cada verão. A casa de Isadora ficava no fim de uma estrada de terra batida, cercada por cercas tortas e um pomar que já não dava frutos há 3 colheitas. A tinta descascava das paredes como pele queimada de sol, e as janelas rangiam com qualquer brisa mais forte. Mas Isadora mantinha tudo limpo. Varria o chão de terra do terreiro toda manhã, regava as únicas flores que ainda resistiam perto da varanda e passava horas remendando as roupas do pai e dos irmãos mais novos, como se a agulha e a linha pudessem, de alguma forma, remendar também o que estava quebrado por dentro. Ela tinha 18 anos, mas seus olhos carregavam uma quietude que pertencia a mulheres muito mais velhas. Não era tristeza exatamente. Era algo mais sutil, como a resignação de quem aprendeu cedo que esperar demais dói mais do que não esperar nada. Seu pai apareceu na porta da cozinha limpando as mãos no pano encardido que sempre carregava no ombro. Ele não a olhou. Fazia tempo que não a olhava de verdade. Vem cá, Isadora. Ela deixou a costura no colo e se levantou. O chão de madeira gemeu sob seus pés descalços. Na sala, sentado na única cadeira que ainda tinha o assento inteiro, estava um homem que ela nunca tinha visto. Era alto, de ombros largos, com as mãos grossas de quem trabalha a terra, mas usava roupas limpas, botinas lustradas e um chapéu de feltro que descansava sobre o joelho. Devia ter uns 40 anos, talvez mais. Tinha o rosto fechado, mas não cruel. Apenas cansado, como quem já viu demais e decidiu não demonstrar mais nada. Essa é ela, disse o pai de Isadora, como quem apresenta uma égua numa feira. O homem a olhou. Não da forma como os homens da cidade olhavam as moças bonitas. Com fome, com malícia. Ele a olhou, como quem examina algo que precisa decidir se vale a pena carregar consigo. Seus olhos demoraram no rosto dela, desceram pelas mãos calejadas, pelos pés sem sapatos, pela trança mal feita que pendia sobre o ombro esquerdo. Isadora não baixou os olhos. Não sabia por quê, mas algo dentro dela se recusou a baixar. Ela sabe cozinhar? Perguntou o homem. Sabe tudo. Cozinha, lava, costura, cuida de horta. É forte, nunca reclama. E é virgem? A pergunta caiu na sala como uma pedra num poço. Isadora sentiu o rosto esquentar, mas não desviou o olhar. Seu pai tossiu, coçou a nuca. É sim, senhor, pode ter certeza. Nunca deixei ela sair sozinha. Nunca deixei nenhum rapaz chegar perto. O homem assentiu devagar. Depois se levantou, colocou o chapéu na cabeça e caminhou até a janela. Ficou um longo tempo olhando para fora, para o pasto seco e as cercas caídas. O senhor disse que precisa de um cavalo. Ele falou sem se virar. Preciso sim, senhor. O meu morreu no mês passado. Sem cavalo não tenho como levar a produção para a cidade. Sem levar para a cidade, não tenho como pagar o que devo. Eu tenho um cavalo sobrando, baio, forte, 6 anos de idade. Serve bem para o que o senhor precisa. O pai de Isadora deu um passo à frente, as mãos se abrindo num gesto quase de súplica. E o que o senhor quer em troca? O homem finalmente se virou. Olhou para Isadora de novo, dessa vez por mais tempo. Ela. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que Isadora podia ouvi-lo zumbindo nos ouvidos. Olhou para o pai, esperando. Esperando o quê? Que ele se indignasse? Que defendesse a filha? Que dissesse que ela não era uma mercadoria? Mas o pai apenas coçou o queixo, pensativo. Para que o senhor quer ela? Preciso de alguém para cuidar da casa. Minha mãe morreu ano passado e a fazenda está largada. Preciso de uma esposa. Esposa? Vou me casar com ela, direitinho na igreja. Ela vai ter meu nome e minha proteção. Não vou maltratar. O pai de Isadora soltou um suspiro longo e Isadora viu nos olhos dele algo que a fez sentir frio na espinha. Alívio. Ele estava aliviado. E quando o senhor quer levar ela? Amanhã. Trago o cavalo de manhã e levo ela de tarde. Isadora abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Era como se as palavras tivessem esquecido o caminho até sua garganta. Olhou para o pai, para o homem, para as próprias mãos e percebeu que ninguém ali esperava que ela dissesse nada. A conversa já tinha acabado. O acordo já estava feito. Naquela noite, deitada na esteira fina que dividia com as irmãs mais novas, Isadora ficou olhando para o teto de palha. As meninas dormiam, os corpos quentes encostados no dela, e ela ficou ali, imóvel, sentindo o peso do que viria como uma pedra no peito. Não chorou. Tinha aprendido há muito tempo que chorar não mudava nada. Pensou na mãe, que tinha morrido quando ela tinha 12 anos, deixando-a com 5 irmãos menores e um pai que nunca soube o que fazer com tantas crianças. Pensou nas noites em que acordava antes do sol para acender o fogo,
preparar o café, fazer o mingau dos pequenos. Pensou nas vezes em que ficou sem comer para que os irmãos tivessem o suficiente. Pensou nas moças da cidade, com seus vestidos bonitos e seus sapatos de couro, que passavam por ela na feira como se ela fosse invisível. Ou pior, como se ela fosse algo que não merecia ser visto. E pensou no homem de chapéu de feltro, que a tinha olhado com aqueles olhos cansados e decidido que ela valia um cavalo. Será que era assim que as coisas funcionavam? Será que era isso que ela merecia? Virou de lado e fechou os olhos, mas o sono não veio. O nome do fazendeiro era Benedito. Isadora só descobriu isso no dia seguinte, quando ele chegou montado num cavalo preto e puxando o baio pela rédea. Entregou o animal para o pai dela, que o examinou com mais cuidado do que tinha examinado a própria filha, e depois se virou para Isadora. Pegou suas coisas? Ela assentiu, mostrando a trouxa pequena que carregava. 2 mudas de roupa, um pente de madeira que tinha sido da mãe e um pedaço de fita azul que uma das irmãs tinha lhe dado de presente anos antes. Então vamos. Isadora olhou para trás uma última vez. As irmãs estavam na varanda, os rostinhos apertados contra a grade de madeira. A mais nova, Rosinha, chorava baixinho. Os irmãos não estavam em lugar nenhum. Provavelmente tinham ido para o rio, fugindo do momento que não queriam ver. O pai estava ocupado amarrando o cavalo novo no mourão. Não levantou os olhos quando ela passou. A viagem até a fazenda de Benedito durou quase 3 horas. Ele tinha trazido uma mula velha para ela montar. E seguiram em silêncio pela estrada poeirenta, ele na frente, ela atrás, como se já fosse uma ordem natural das coisas. A fazenda era grande, muito maior do que Isadora esperava. Tinha uma casa de alvenaria com varanda larga, um curral cheio de gado, um pomar que parecia bem cuidado e uma horta que se estendia até onde a vista alcançava. Havia empregados trabalhando nos campos, e uma mulher negra de cabelos grisalhos apareceu na porta da cozinha quando eles chegaram. "Essa é Donana", disse Benedito, desmontando. "Ela cuida da cozinha, vai te ensinar como as coisas funcionam aqui." Donana olhou para Isadora com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Não era hostilidade, mas também não era acolhimento. Era algo mais parecido com pena. "Entre, menina. Vou mostrar seu quarto." O quarto ficava nos fundos da casa, pequeno, mas limpo, com uma cama de verdade. A primeira que Isadora teria só para ela em toda a vida. Havia um guarda-roupa de madeira escura e uma janela que dava para o pomar. "O patrão dorme no quarto da frente", disse Donana sem olhar para ela. "Ele vai chamar você quando quiser." Isadora engoliu em seco. "Quando vai ser o casamento?" "Domingo que vem. O padre vem aqui na fazenda mesmo." Donana parou na porta, a mão no batente. "Você é nova. Quantos anos?" 18. A velha suspirou. 18? Jesus! E saiu, fechando a porta atrás de si. Os dias que se seguiram foram estranhos. Isadora acordava cedo, como sempre fazia, e ajudava Donana na cozinha. Aprendeu onde ficava cada coisa, como Benedito gostava do café, que tipo de pão ele preferia no desjejum. Varria a casa, lavava a roupa, regava a horta. Fazia tudo em silêncio, com a mesma eficiência com que sempre tinha feito as coisas em casa. Mas Benedito quase não falava com ela. Passava os dias no campo, voltava ao anoitecer, jantava sozinho na mesa grande da sala e depois se recolhia para o quarto. Às vezes, quando Isadora passava por ele carregando uma bandeja ou uma pilha de roupas limpas, ele a olhava com aquela mesma expressão distante, como se estivesse tentando entender o que tinha comprado. O casamento aconteceu no domingo, como prometido. O padre veio numa charrete velha, fez a cerimônia na varanda da casa, com Donana e 2 dos empregados como testemunhas. Isadora usou um vestido branco que Donana tinha encontrado num baú. Tinha sido da mãe de Benedito e estava amarelado pelo tempo, mas era o vestido mais bonito que ela já tinha usado. Benedito estava sério durante toda a cerimônia. Disse sim. Quando o padre perguntou, colocou uma aliança fina no dedo de Isadora e, quando chegou a hora do beijo, encostou os lábios nos dela por menos de um segundo. Naquela noite, ele a chamou para o quarto dele. Isadora foi com o coração batendo tão forte que doía. Tinha ouvido as outras moças falarem sobre a noite de núpcias. Algumas com medo, outras com uma curiosidade nervosa. Ela não sabia o que esperar. Só sabia que não tinha escolha. Mas quando entrou no quarto, Benedito estava sentado na beira da cama, ainda vestido, olhando para o chão. "Senta", ele disse, apontando para essa cadeira perto da janela. Ela sentou, as mãos apertadas no colo. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, ergueu os olhos e a olhou com algo que parecia dor. "Eu não vou te tocar." Isadora piscou, confusa. "O quê?" "Eu não comprei você para isso." Ele passou a mão pelo rosto, cansado. "Eu sei o que você deve estar pensando. O que todo mundo deve estar pensando. Mas não é isso." "Então, por quê?" Ele se levantou e foi até a janela. Lá fora, a lua cheia iluminava o pasto. "Minha mãe morreu ano passado.
Ela era a única pessoa que eu tinha no mundo. Desde então, essa casa virou um lugar vazio demais. Eu precisava de alguém aqui. Alguém para fazer parecer que ainda é uma casa de verdade. E por que não contratou uma empregada? Porque empregada vai embora. Empregada tem família, tem vida própria. Eu precisava de alguém que ficasse. Ele se virou para ela. Seu pai me procurou porque estava desesperado. Disse que tinha uma filha que trabalhava bem e não dava trabalho. Disse que, se eu quisesse, ele dava ela para mim em troca de um cavalo. Isadora sentiu um gosto amargo na boca. E você aceitou. Eu aceitei porque vi nos olhos dele que, se eu não levasse você, ele ia te vender para outro. E o outro talvez não fosse tão... Ele parou, procurando a palavra. Tão indiferente quanto eu. Ela não entendeu na hora. Só entendeu mais tarde, deitada sozinha no quarto dos fundos, olhando para o teto escuro. Ele não a queria como mulher. Não a queria como nada, na verdade. Ela era só uma presença para preencher o vazio de uma casa grande demais. Uma ferramenta. Um móvel que respirava. E de alguma forma isso doía mais do que se ele tivesse simplesmente a usado e jogado fora. Os meses passaram. Isadora aprendeu a rotina da fazenda como aprendeu tudo na vida. Em silêncio, observando, fazendo. Acordava antes do sol, preparava o café, limpava a casa, cuidava da horta. À tarde, quando o calor apertava, sentava na varanda dos fundos e costurava, remendando as roupas dos empregados ou fazendo toalhas de mesa que ninguém usava. Benedito continuava distante. Comiam juntos às vezes, mas ele mal falava. Ela tentou puxar conversa algumas vezes. Perguntou sobre a fazenda, sobre o gado, sobre os planos para a próxima colheita, mas ele respondia com monossílabos e voltava a olhar para o prato. Donana foi a única que se aproximou dela de verdade. A velha tinha trabalhado na fazenda a vida inteira, tinha visto Benedito nascer e crescer, tinha cuidado dele quando a mãe adoeceu, e aos poucos, entre uma tarefa e outra, foi contando a Isadora as histórias que ninguém mais contava. Ele era diferente quando moço, disse Donana uma tarde, enquanto descascavam mandioca na cozinha. Risonho, brincalhão, tinha uma noiva, sabia? Moça bonita da cidade, filha de um comerciante. O que aconteceu? Ela foi embora. Fugiu com outro, um caixeiro viajante que passou por aqui vendendo tecido. Levou tudo que ele tinha dado para ela. As joias, os vestidos, até o dinheiro que ele tinha guardado para o casamento. Donana balançou a cabeça. Ele nunca mais foi o mesmo depois disso. Fechou o coração como quem fecha uma porteira. E nunca mais abriu. Isadora ficou pensando nisso por dias. Olhava para Benedito durante as refeições, tentando ver nele o rapaz risonho que Donana tinha descrito. Mas só encontrava um homem de ombros curvados e olhos vazios que parecia carregar o peso do mundo sem saber como largá-lo. Uma noite, ela estava na varanda costurando quando ouviu um barulho vindo do curral. Era tarde, as estrelas já brilhavam no céu, e os empregados tinham ido embora há horas. Ela largou a costura e foi ver o que era. Encontrou Benedito ajoelhado na terra, ao lado de uma vaca que estava deitada de lado, respirando com dificuldade. Ele tinha as mãos sujas de sangue e uma expressão de desespero que ela nunca tinha visto nele. "O bezerro está atravessado", ele disse sem olhar para ela. "Não consigo virar." Isadora não pensou. Ajoelhou-se ao lado dele, arregaçou as mangas e enfiou as mãos junto com as dele. Tinha ajudado em partos de animais antes, na fazenda do pai, e sabia o que fazer. Juntos, trabalhando em silêncio, conseguiram virar o bezerro e puxá-lo para fora. A vaca mugiu de alívio quando o filhote caiu na palha. Era pequeno, molhado, trêmulo, mas vivo. Benedito sentou-se na terra, exausto, as roupas encharcadas de suor e sangue. Olhou para Isadora como se a visse pela primeira vez. "Você sabia o que fazer." Ela deu de ombros, limpando as mãos na saia. "Aprendi com minha mãe." Ele ficou em silêncio por um momento. Depois, num gesto que a pegou completamente de surpresa, estendeu a mão e tocou o rosto dela. Um toque leve, quase acidental, tirando uma mancha de sangue da bochecha dela. "Obrigado", ele disse. E naquela única palavra, naquele único gesto, Isadora sentiu algo se mover dentro do peito. Algo pequeno, tímido, que ela não ousou nomear. As coisas começaram a mudar depois daquela noite. Não de forma dramática, não de forma que alguém de fora pudesse notar. Mas Isadora percebia. Benedito começou a demorar mais nas refeições. Fazia perguntas sobre a horta, sobre o que ela estava costurando, sobre os irmãos que ela tinha deixado para trás. Às vezes, quando ela estava na varanda ao anoitecer, ele sentava na cadeira ao lado e ficava ali em silêncio, olhando para o mesmo horizonte que ela. Isadora aprendeu a ler aqueles silêncios. Aprendeu que ele não era frio, era machucado. Aprendeu que a distância dele não era desprezo, era proteção. Ele tinha construído um muro ao redor de si mesmo e agora, lentamente, estava tentando encontrar uma porta. Um dia, ele apareceu na cozinha com algo nas mãos. Era um tecido.
azul claro, macio, com pequenas flores bordadas na barra. Vi na cidade, ele disse, sem olhar para ela. Pensei que você poderia fazer um vestido. Isadora pegou o tecido, sentindo a maciez entre os dedos. Era o tipo de tecido que ela nunca tinha tido, que nunca tinha sonhado em ter. É lindo, ela sussurrou. Você merece coisas bonitas. Ela ergueu os olhos, surpresa, mas ele já tinha saído. O vestido ficou pronto em 2 semanas. Isadora trabalhou nele todas as noites, à luz de vela, cortando e costurando com um cuidado que nunca tinha dedicado a nenhuma peça antes. Quando experimentou pela primeira vez, olhando-se no espelho embaçado do quarto, mal se reconheceu. A moça que a olhava de volta não parecia mais a menina descalça que tinha sido trocada por um cavalo. Parecia alguém. Naquela noite, ela desceu para o jantar usando o vestido novo. Benedito estava sentado à mesa, como sempre, mas quando a viu, parou com o garfo a meio caminho da boca. Ficou olhando para ela por um longo momento e Isadora viu algo passar pelos olhos dele. Algo quente, algo vivo. Você está bonita, ele disse. E a voz dele tinha uma rouquidão que não estava lá antes. Obrigada pelo tecido. Ele assentiu, desviando o olhar, e voltou a comer. Mas durante todo o jantar, Isadora sentiu os olhos dele voltando para ela, como se não conseguisse evitar. Depois, quando ela estava lavando a louça, ele apareceu na porta da cozinha. Isadora! Ela se virou, as mãos ainda molhadas. Eu queria pedir desculpa. Pelo quê? Por tudo. Por ter te tirado da sua família. Por ter te trazido para cá sem te perguntar nada. Por ter te tratado como se você fosse... Ele parou, engolindo em seco. Eu não sou um bom homem, mas eu não queria ser o tipo de homem que te machuca. Isadora secou as mãos no avental e se aproximou dele. Estava perto o suficiente para sentir o calor do corpo dele, para ver as linhas de expressão ao redor dos olhos. Você não me machucou, ela disse baixinho, mas também não te tratei como você merece. E como eu mereço ser tratada. Ele a olhou nos olhos, e pela primeira vez desde que se conheciam, Isadora viu algo além da dor e da distância. Viu desejo, viu medo, viu uma pergunta que ele não sabia como fazer. Como alguém que vale mais do que um cavalo, ele disse. E então, devagar, como se estivesse se aproximando de um animal assustado, ele ergueu a mão e tocou o rosto dela. Dessa vez, não foi para limpar uma mancha, foi só para tocar, para sentir. Isadora fechou os olhos. Eu posso? Ele perguntou, a voz apenas um sussurro. Ela não respondeu com palavras, apenas inclinou o rosto na direção dele. E quando os lábios se encontraram, foi como se algo que estivesse trancado há muito tempo finalmente se abrisse. O beijo foi suave, hesitante, cheio de perguntas. E quando se separaram, Benedito encostou a testa na dela e suspirou. Eu não sei fazer isso, ele disse. Não sei mais como amar ninguém. Então a gente aprende junto, ele sorriu. Era a primeira vez que ela ouvia sorrir de verdade. E aquele sorriso transformou o rosto dele, fez parecer mais jovem, mais vivo. Junto, ele repetiu, como se estivesse saboreando a palavra. E ali, na cozinha escura de uma fazenda no fim do mundo, 2 pessoas quebradas começaram, devagar, a se remontar. Os meses seguintes foram de descoberta. Isadora descobriu que Benedito gostava de ler, mas tinha vergonha de admitir porque achava que era coisa de gente fina. Descobriu que ele tinha uma risada bonita, grave e quente, que aparecia quando menos se esperava. Descobriu que ele sabia os nomes de todas as estrelas do céu e gostava de ficar na varanda depois do jantar, apontando para elas e contando histórias que a mãe tinha ensinado quando ele era pequeno. E Benedito descobriu Isadora. Descobriu que ela cantava baixinho enquanto trabalhava, canções que a mãe tinha cantado antes de morrer. Descobriu que ela tinha um medo terrível de cobras, mas enfrentava qualquer outra coisa sem pestanejar. Descobriu que ela desenhava flores nas margens dos cadernos e que sonhava em ter uma casa cheia de livros, mesmo sem saber ler direito. Eu posso te ensinar, ele disse uma noite quando ela confessou isso. Ensinar o quê? A ler, a escrever. Isadora olhou para ele, incrédula. Você faria isso? Faria qualquer coisa por você. E fez. Todas as noites, depois do jantar, sentavam-se à mesa da sala com uma cartilha velha que tinha pertencido à mãe dele, e ele ia ensinando letra por letra, palavra por palavra. Isadora era uma aluna dedicada, e em poucos meses já conseguia ler frases inteiras sozinha. A primeira frase completa que leu foi numa página amarelada do livro. O amor é paciente, o amor é bondoso. Ela olhou para Benedito, que estava sentado ao lado dela, e sorriu. É verdade isso? O quê? Que o amor é paciente? Ele pensou por um momento. Eu acho que o amor é o que a gente decide fazer, não o que a gente sente. Eu posso sentir raiva de você e ainda assim escolher te tratar com bondade. Isso é amor. E você escolhe isso?
Toda manhã quando acordo, e toda noite antes de dormir. Ela encostou a cabeça no ombro dele e eles ficaram assim por um longo tempo, em silêncio, sentindo o peso bom um do outro. A primeira vez que dormiram juntos não foi numa explosão de paixão. Foi numa noite fria de junho, quando Isadora estava tremendo no quarto dos fundos e Benedito apareceu na porta com um cobertor extra. Ele a cobriu e, quando ia se afastar, ela segurou a mão dele. "Fica", ela disse. E ele ficou. Deitaram-se lado a lado, completamente vestidos, ouvindo a chuva cair no telhado. E em algum momento da madrugada, sem que nenhum dos dois planejasse, os corpos se encontraram. Foi desajeitado e tímido e cheio de pausas para perguntar "tudo bem?" e "posso continuar?" Mas foi verdadeiro. E quando acabou, Isadora chorou pela primeira vez desde que tinha chegado à fazenda. "Eu te machuquei?" perguntou Benedito, assustado. "Não." Ela enxugou as lágrimas, sorrindo. "É que eu nunca pensei que alguém fosse me querer de verdade. Pensei que ia passar a vida inteira sendo usada, trocada, vendida." Ele a puxou para perto, abraçando-a forte. "Você não é uma coisa que se compra. Você é uma pessoa. A pessoa mais extraordinária que eu já conheci. Você só diz isso porque não conhece muita gente. Eu digo isso porque é verdade." Eles riram juntos, e o riso se misturou com as lágrimas. E de alguma forma, aquilo foi mais íntimo do que qualquer outra coisa. Quando o primeiro filho nasceu, um menino forte que gritou assim que viu a luz do sol, Benedito chorou. Isadora nunca o tinha visto chorar, nem mesmo quando ele falava da mãe morta ou da noiva que o tinha abandonado. Mas naquele momento, segurando o filho nos braços, as lágrimas escorreram pelo rosto curtido de sol e caíram sobre a cabeça pequena do bebê como uma bênção. "Ele é perfeito", ele disse, a voz embargada. "É seu. É nosso." Chamaram o menino de Pedro, em homenagem ao avô de Benedito, o homem que tinha construído a fazenda com as próprias mãos. E quando Isadora olhou para o marido segurando o filho, viu algo que a fez entender que tudo, a dor, a humilhação, o medo, tinha valido a pena. 2 anos depois, nasceu uma menina, clara, de olhos grandes como os da mãe e risada fácil como a do pai. E a casa, que antes era vazia demais, se encheu de ruído, de movimento, de vida. Isadora mandava cartas para os irmãos. Agora que sabia escrever, fazia questão disso. Contava sobre a fazenda, sobre os filhos, sobre Benedito. E uma vez por ano, quando a colheita era boa, Benedito selava o cavalo e eles viajavam juntos até a casa do pai dela, levando presentes e notícias. O pai tinha envelhecido muito. A fazenda continuava decadente e os irmãos mais novos tinham crescido magros e ressabiados. Quando viam Isadora, bem vestida, bem alimentada, com um filho no colo e outro na barriga, olhavam para ela com uma mistura de espanto e inveja. "Você deu sorte", disse o pai uma vez, mascando fumo na varanda. Isadora olhou para ele por um longo momento. Pensou em tudo o que poderia dizer. Que não era sorte, que era sobrevivência, que ela tinha transformado uma sentença em bênção com o suor do próprio rosto. Mas não disse nada disso. "Dei sim", ela respondeu simplesmente. "Porque algumas verdades não precisam ser faladas em voz alta. Elas se mostram no jeito de andar, no brilho dos olhos, na quietude de quem finalmente encontrou um lugar no mundo. Os anos passaram como passam todos os anos. Alguns rápidos, outros arrastados, a maioria simplesmente comuns. Pedro cresceu e virou um rapaz sério, que gostava de cuidar do gado mais do que de qualquer outra coisa. Clara virou uma moça de riso fácil, que herdou da mãe o talento para a costura e do pai o amor pelos livros. E vieram outros filhos, 2 meninos e mais uma menina, até que a casa ficou pequena demais e Benedito teve que construir um cômodo novo nos fundos. Dona Ana morreu numa tarde de inverno, quieta como tinha vivido, e Isadora chorou como se tivesse perdido uma segunda mãe. Foi ela quem preparou o corpo para o enterro, quem costurou a mortalha branca, quem rezou ao lado do caixão a noite inteira. "Ela gostava de você", disse Benedito, abraçando-a. "Dizia que você era a melhor coisa que tinha acontecido para essa casa." "Eu gostava dela também." "Eu sei." E o luto passou, como todos os lutos passam, deixando apenas uma saudade mansa que aparecia às vezes, sem aviso, quando o cheiro de café fresco lembrava as manhãs na cozinha ou quando uma risada distante soava parecida demais com a dela. Benedito começou a ficar grisalho depois dos 50. O corpo, que sempre tinha sido forte, começou a reclamar das manhãs frias e das jornadas longas. Mas ele nunca parou de trabalhar. Nunca parou de acordar antes do sol e ir para o campo como tinha feito a vida inteira. "Você devia descansar mais", dizia Isadora. "Descanso quando morrer." "Não fala assim." Ele ria, beijava a testa dela e saía para o curral. Mas um dia, ele não voltou. Isadora estava na cozinha preparando o jantar, quando Pedro entrou correndo, o rosto branco como cal. "Mãe, é o pai." Ela correu para o campo,
Os pés descalços na terra fria, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Encontrou Benedito caído entre as fileiras de milho, os olhos abertos para o céu, a mão apertada contra o peito. Ainda estava vivo quando ela chegou. Ainda conseguiu olhar para ela, conseguiu mover os lábios. Isadora, ele disse, a voz tão fraca que ela teve que se inclinar para ouvir. Estou aqui, meu amor. Eu fui feliz? Ela segurou a mão dele, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Foi, nós fomos. Ele sorriu, aquele sorriso que ela tinha aprendido a amar, que transformava o rosto cansado em algo luminoso. Ainda bem, ele disse, e fechou os olhos. Isadora ficou ali, segurando a mão dele por um longo tempo depois que ele parou de respirar. Os filhos vieram, os empregados vieram, o sol se pôs e as estrelas apareceram. Aquelas mesmas estrelas que ele costumava nomear para ela nas noites de verão. Mas ela não se moveu. Não conseguia, porque soltar a mão dele seria aceitar que ele tinha ido. E ela ainda não estava pronta para isso. O velório foi na sala da fazenda, a mesma sala onde ela tinha entrado pela primeira vez, 18 anos atrás, com uma trouxa de roupas na mão e medo no coração. Vieram pessoas de toda a região. Vizinhos, comerciantes, gente que Benedito tinha ajudado ao longo dos anos sem nunca contar para ninguém. Ele me emprestou dinheiro quando minha filha ficou doente, disse um homem que Isadora não conhecia. Nunca cobrou de volta. Ele deixou meu filho trabalhar na fazenda quando ninguém mais queria dar emprego para ele, disse outro. Ele era um homem bom, disseram todos. E Isadora, sentada na cadeira de vime que tinha sido da mãe dele, ouviu cada história e guardou cada uma no coração. Porque era isso que restava agora. As histórias, as memórias, o eco de uma vida bem vivida. O padre veio rezar, os coveiros vieram cavar, e no fim da tarde, o corpo de Benedito foi baixado na terra, ao lado da mãe, sob a sombra de um ipê amarelo que ele mesmo tinha plantado quando era menino. Isadora jogou um punhado de terra sobre o caixão. Os filhos jogaram também, um por um. E quando o último montinho caiu, ela sentiu uma mão quente segurar a sua. Era Pedro, o mais velho. Vai ficar tudo bem, mãe. Ela olhou para ele. Tão parecido com o pai, os mesmos olhos sérios, os mesmos ombros largos, e assentiu. Eu sei. E sabia mesmo. Não porque a dor fosse passar. Algumas dores nunca passam, apenas aprendem a dividir espaço com a vida. Mas porque ela tinha aprendido, ao longo de todos aqueles anos, que sobreviver não é só respirar. É acordar todo dia e escolher continuar. É encontrar motivos pequenos para seguir em frente. O cheiro do café, o riso de um neto, a cor do céu no fim da tarde. É transformar o que a vida dá em algo que vale a pena. A casa ficou quieta depois do enterro. Isadora continuou morando ali, cercada pelos filhos e pelos netos que foram chegando. Continuou acordando cedo, preparando o café, cuidando da horta. As mãos, agora enrugadas e manchadas pelo sol, ainda sabiam fazer tudo o que sempre tinham feito. Às vezes, à noite, ela sentava na varanda e olhava para as estrelas. Ainda lembrava os nomes que Benedito tinha ensinado. Três Marias, Cruzeiro do Sul, Vênus brilhando no horizonte, e conversava com ele, baixinho, contando as novidades do dia, as travessuras dos netos, os problemas e as alegrias. O Pedro vai casar, ela disse uma noite para o céu vazio. A noiva é uma boa moça, você ia gostar dela. O vento soprou, balançando as folhas do ipê amarelo, e Isadora sorriu. Eu sei, eu também tô com saudade. Um dia, a neta mais velha, uma menina de 13 anos, de olhos curiosos e perguntas demais, sentou-se ao lado dela na varanda. Vó. Oi, minha filha? É verdade que o vovô comprou a senhora por um cavalo? Isadora olhou para a neta, surpresa. Era uma história que ela nunca tinha contado para as crianças, mas as histórias têm pernas próprias. Caminham sozinhas pelas bocas do mundo. É verdade, ela disse. E a senhora não ficou com raiva? Isadora pensou por um momento. Pensou na menina de 18 anos que tinha sido levada de casa como mercadoria. Pensou no medo, na vergonha, na sensação de não valer nada. Mas também pensou no que veio depois. O amor que cresceu devagar, os filhos que nasceram, a vida que construíram juntos, tijolo por tijolo. Fiquei, ela disse finalmente. No começo fiquei com muita raiva. Do meu pai, do seu avô, do mundo inteiro. Achava que a vida tinha sido injusta comigo. E depois? Depois eu entendi uma coisa. Ela puxou a neta para perto, aninhando-a no colo como fazia quando ela era pequena. Eu entendi que a gente não escolhe o que acontece com a gente, mas a gente escolhe o que faz com o que aconteceu. Como assim? Eu podia ter passado a vida inteira com raiva. Podia ter odiado seu avô por ter me comprado, odiado meu pai por ter me vendido. Podia ter ficado amarga, fechada, esperando o pior de todo mundo.
Ela fez uma pausa, olhando para o horizonte onde o sol estava se pondo. Mas eu escolhi outra coisa. Escolhi acreditar que as pessoas podem mudar, que o amor pode nascer nos lugares mais estranhos, que eu valia mais do que o preço que tinham colocado em mim. E valeu? Isadora sorriu. Valho até hoje. A neta ficou em silêncio, digerindo as palavras. Depois, ergueu os olhos e perguntou: A senhora foi feliz, vó? Era a mesma pergunta que Benedito tinha feito no dia em que morreu. E a resposta era a mesma. Fui, disse Isadora. Muito. E era verdade. Não uma felicidade perfeita, não uma felicidade de conto de fadas, mas uma felicidade real, construída com as mãos, feita de dias comuns e noites longas, de brigas e reconciliações, de perdas e descobertas. Uma felicidade que tinha o gosto do café da manhã e o cheiro da terra depois da chuva. Uma felicidade que cabia numa vida inteira. Isadora morreu aos 82 anos, numa noite de primavera, quando os ipês estavam floridos e o ar cheirava a jasmim. Foi uma morte tranquila. Ela simplesmente fechou os olhos depois do jantar e não abriu mais. Os filhos encontraram-na na manhã seguinte, sentada na cadeira de vime da varanda, com um sorriso suave no rosto e as mãos cruzadas no colo, como se estivesse apenas descansando. Enterraram-na ao lado de Benedito, sob a sombra do ipê que agora era uma árvore centenária. O padre rezou, os netos choraram, e quando a última pá de terra cobriu o caixão, o vento soprou forte, carregando pétalas amarelas que pousaram sobre os dois túmulos como uma bênção. A fazenda continuou existindo, passada de geração em geração. A casa foi reformada, aumentada, modernizada, mas a varanda permaneceu igual, com a mesma cadeira de vime onde Isadora costumava sentar. E todas as noites, quando o sol se punha e as estrelas começavam a aparecer, alguém da família sentava ali e olhava para o céu, lembrando da mulher que tinha sido dada em troca de um cavalo e tinha se tornado dona de uma fazenda. Lembrando da menina descalça que aprendeu a ler e ensinou os netos a amar os livros. Lembrando da esposa que transformou um homem fechado em um pai carinhoso. Lembrando de Isadora, porque algumas pessoas não nascem extraordinárias. Algumas pessoas se tornam extraordinárias aos poucos, através de cada escolha pequena, cada ato de coragem silenciosa, cada momento em que decidem que não vão deixar a vida defini-las. Isadora foi uma dessas pessoas, e mesmo depois que todos que a conheceram pessoalmente se foram, a história dela continuou sendo contada, de mãe para filha, de avó para neta, como prova de que o valor de uma pessoa nunca pode ser medido pelo preço que alguém paga por ela. Pode ser medido apenas pelo amor que ela é capaz de dar e receber.